Vamos lá, pessoal, sou o professor Estevam Freitas, trabalho com concurso público, já são 20 anos trabalhando com concurso público, não gosto nem de falar esse tempo, né? Que exatamente parece assim, pô, professor, você tá velho. O objetivo aqui, pessoal, é falar exatamente sobre o edital da Polícia Civil Escrivão. Nós vamos trabalhar aqui com a matéria de processo penal. Os vídeos, eu vou sempre postar as dicas sobre esse concurso público ligado a processo penal, tanto nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Também vou colocar as aulas disponíveis para vocês de forma gratuita lá no meu canal do YouTube, beleza? Então, o que acontece? A gente vai trabalhar hoje, falar um pouco sobre o edital da Polícia Civil Escrivão, Polícia Civil do Distrito Federal. Edital. Noções de direito processual penal. Na verdade, eles sempre colocam a ideia de noções. Mas a gente sabe, quem estuda para concurso, que não é bem noções de processo penal. Eles vão bem a fundo sobre o assunto processo penal. Então a primeira coisa que eles vão colocar aqui, eu queria dar o destaque no item 1 e no item 4, porque eles são complementares. O item 1 e o item 4, eles são complementares. Então nós temos aqui, disposições preliminares do Código de Processo Penal. E no item 4 nós temos disposições constitucionais aplicáveis ao processo penal. Então quer dizer, são disposições preliminares falando do direito processual penal, falando do Código de Processo Penal, seria a parte introdutória para você entender. Da mesma forma que a gente precisa saber das disposições constitucionais que tratam do direito processual penal. É aqui que a gente vai estudar o que, pessoal? Princípios, principalmente a parte de principiologia, tá? Do direito processual penal. Então a gente vai estudar a parte de principiologia. A gente vai estudar também dois assuntos importantes, que seria o direito processual penal no tempo e no espaço, tá bom? Que é a parte introdutória também de direito processual penal. Então a gente vai tratar aqui, pessoal, de princípios, a parte de principiologia do direito processual penal, e a gente vai falar também sobre a parte exatamente de direito processual no tempo, direito processual penal no espaço, parte introdutória. No item 2, vamos mudar aqui de cor, no item 2 ele já é mais específico, é um assunto que para a polícia chove nas provas, tá? Para a polícia chove na prova, que é exatamente o chamado inquérito policial. Então, inquérito policial chove nas provas de concurso. Então, o que você precisa saber de inquérito policial? Praticamente tudo de inquérito. Olha o que ele vai dizer. Inquérito policial: histórico, natureza, conceito, finalidade, característica, fundamento, titularidade do processo do inquérito, grau de cognição, valor probatório, formas de instauração desse inquérito policial, que a gente chama de IP, tá? Do inquérito policial, notícia crimes, delácio crimes, procedimentos investigativos, tá? Indiciamento, garantias do investigado e conclusão. Então praticamente tudo, tá? Então eu até digo para vocês que o que mais vai cair na parte de processo penal nessa prova de escrivão é inquérito policial. Primeiro, porque isso mesmo quando o edital da parte de processo penal no concurso de escrivão, pessoal, é um edital que ele é muito pequeno comparado a outros editais. Por quê? Porque aqui não está ação penal, aqui, pessoal, não está jurisdição e competência, aqui não está o estudo das provas, tá? Então tem vários assuntos que caem em outras provas de polícia que não caiu aqui no concurso de escrivão. Então é importante saber isso. Então o que nós vamos ter aqui? O inquérito policial, que ele mais é detalhado. Então a gente tem que saber o inquérito policial. Então você pergunta, Estevam, qual assunto mais vai ser abordado possivelmente nessa prova de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal? Certamente inquérito policial, juntamente com o quê? Juntamente com prisões, que é exatamente o tópico 3. Olha aqui, o tópico 3 nós temos prisões. Prisão e liberdade provisória. Quando a gente fala em prisão no processo penal, a gente está falando da chamada prisão cautelar, porque aqui ele colocou de forma genérica, tá? Ele colocou prisão e liberdade provisória. Então ele está falando aqui em processo penal de prisão cautelar, porque a prisão, pessoal, não cautelar vai ser mais importante para o direito penal.
Então a gente está falando aqui de prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. O que a gente vai tratar aqui quando a gente trata de prisões no processo penal é as prisões cautelares, prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva, já que ele deixou genericamente prisão. E aí, ao falar das prisões cautelares, a gente vai tratar também, doutores, do Instituto da Liberdade Provisória. Então a gente entra também no Instituto da Liberdade Provisória. Beleza? Tranquilo. Estevam, o item 5 do edital, a Lei 9.099 de 95, você colocou em vermelho. Esta lei, pessoal, é dos juizados especiais. A lei dos juizados especiais, apesar de ela estar aqui dentro de processo penal, ela é vista de forma apartada. Normalmente o professor que trabalha com a parte de legislação penal ou legislação penal extravagante é que trabalha esta lei, tá? Então tem muitas leis que às vezes estão lá junto ao direito penal ou junto ao direito processual penal, mas elas são trabalhadas pelo professor de legislação penal, pelo professor que trabalha com legislação penal extravagante. Então a gente não vai tratar aqui de Lei 9.099, tá? A gente vai deixar apartado ela. Então a gente vai trabalhar o tópico 1, disposições preliminares do Código de Processo Penal, juntamente já com o tópico 4, disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. Depois a gente vai estudar o inquérito policial e depois a gente vai estudar prisões e vai estudar a liberdade provisória. Com isso, dentro do processo penal, a gente fecha um assunto que é imprescindível para o concurso de vocês, beleza? Então, o que eu solicito com vocês? Que vocês estudem bastante, frisem, porque esse edital aí, pessoal, ele é um edital bem mais objetivo. Não esqueçam, pessoal, de olhar depois, de se manter atualizados, porque eu sempre vou estar colocando dica para vocês nas redes sociais, tá? Então vai aparecer depois aí para vocês o Facebook, o Instagram, vai aparecer também meu canal do YouTube, exatamente para vocês poderem seguir com as dicas que eu vou trabalhar, dicas semanais sobre o assunto. Depois vou colocar para vocês também à disposição uma lista de transmissão de dicas através do WhatsApp também, tá bom? Então é importante porque vocês vão estar sempre em contato com a matéria e com dicas bem atualizadas acerca do assunto. Até mais, galera!